Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, sou jornalista do Portal Vermelho. Quero comentar dois artigos que eu fiz recentemente sobre essa questão da Amazônia. Eu mostro ali que tem muito mais coisas além do que a gente vê por aí, sobretudo na mídia. Tem, evidentemente, a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, ou a irresponsabilidade dessa história dele perseguir o IBAMA, o INPE, essas coisas todas, mesmo as ONGs. É importante fazer essa distinção. Lógico que tem lá oportunistas. Quando a ditadura militar tentou adensar a região com sonhos grandiloquentes da ditadura, aquelas coisas todas que a gente sabe, um processo altamente destrutivo do Brasil, podemos dizer assim, um processo aí, um período em que o Brasil viveu grandes retrocessos do ponto de vista institucional, do ponto de vista do desenvolvimento. O desenvolvimento da ditadura foi um desenvolvimento absolutamente contido nos marcos da megalomania daqueles generais golpistas, corruptos, etc. e tal, junto com a violência, os porões da ditadura, essas coisas todas que a gente sabe. E essa turma toda chegou na Amazônia assim. É lógico. Muita gente foi para lá com o objetivo realmente de desbravar, de empreender, essas coisas todas. É sempre necessário fazer as distinções. Isso é uma regra básica de qualquer diagnóstico que se possa fazer sobre qualquer fenômeno social. Também foi, agora isso é inegável também, que foram para lá os oportunistas, os malandros, enfim, aquela madeireiras, garimpeiros, essas coisas todas. Aquela tentativa de fazer com que a Amazônia fosse abertas para o projeto Ludwig, Fordolândia, essas coisas todas, que é histórico ali na questão da Amazônia. Agora também é preciso sempre fazer, repito, essa distinção, não podemos generalizar, como faz o presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, uma visão absolutamente obtusa das coisas e tal. Esse é um ponto que precisa ser devidamente dimensionado, eu comento isso no artigo. O outro ponto que é relevante é a situação da economia mundial, como as coisas aconteceram aí no processo histórico. Eu sempre digo que o processo histórico ele é fundamental para a gente entender os fenômenos, os acontecimentos de agora. Se a gente não recorrer à história, não recorrer aos acontecimentos do passado, dificilmente a gente vai entender o que está acontecendo agora, e normalmente se faz um diagnóstico completamente errado. A história tem um papel fundamental para a gente entender essas coisas todas. Como é que se formou, por exemplo, o capitalismo, a industrialização, a chamada divisão internacional do trabalho, as composições na geopolítica, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, a Grande Depressão, a Segunda Revolução Industrial, a Terceira Revolução Industrial, como que isso interage com o meio ambiente e com o mundo político, com as decisões políticas. Tem uma dialética aí que a gente precisa juntar tudo para a gente entender essas coisas. Quando a gente vê, por exemplo, aí essas ameaças, não podemos dar crédito às bravatas do Bolsonaro e do bolsonarismo, do seu entorno, dessa turma toda aí, mas também a gente não pode negar que a fala do Emmanuel Macron, presidente da França, lá no G7, essa movimentação que os ricos começam a fazer, sem dúvida alguma que isso também precisa ser repudiado pelos brasileiros, quer dizer, não, é isso, fazer a distinção sempre das coisas, não pôr tudo aí de maneira linear, fazer devidamente as separações, porque o Bolsonaro tem responsabilidade nisso, inclusive nessas manifestações aí de salvacionistas, entre aspas, Até tem mais gente. Angela Merkel, por exemplo, andou falando, tem um vídeo da Deutsche Welle, aquele grupo de mídia alemão, que tem a fala dela junto com a fala do Macron. Se divulgou muito a fala do Macron e a fala dela ficou esquecida, Eu vou ver se eu disponibilizo esse vídeo, se eu conseguir eu deixo o link aqui para vocês darem uma olhadinha.
Agora, o Bolsonaro também tem responsabilidade nisso, à medida que ele vai lá se ajoelhar perante o Donald Trump, os ditames da Casa Branca, né? Tem essas coisas todas, quer dizer, isso aqui vira terra de ninguém, quer dizer, todo mundo se acha no direito de vir aqui meter o bedelho, fazer as suas interferências, etc, etc. Enfim, eu vou deixar o link aqui do artigo que eu fiz, o artigo, né, ele aborda vários aspectos da coisa, né, desse tema, sobre esse tema, né, um artigo relativamente longo, mas exatamente para fundamentar essa questão que eu chamo da nova ordem mundial, que essa palavra foi usada se eu não me engano, pelo Bush pai, depois do fim do bloco soviético, tem tudo a ver isso aí. É que quem usava isso anteriormente era o Hitler. É interessante, né, como as coisas se repetem e tal, aquela velha ironia do Marx, né, como farsa, como tragédia, etc, etc. Enfim, eu vou deixar o link aqui, né? E o outro artigo que eu quero comentar, eu fiz agora no sábado, dia 24 de agosto, que foi o aniversário do suicídio do Getúlio Vargas. Um acontecimento, né, que a gente precisa sempre recorrer a ele, isso que eu disse, né? A gente olhar para a história para entender o presente. O que é o Brasil hoje? Né? Se não um Brasil completamente marcado pelo legado do Getúlio Vargas, da Revolução de 30, né, da modernização do país e tudo mais, com percalços, evidentemente. A ditadura de 37, do Estado Novo, né, numa conjuntura de dicotomia clara no país, de ascensão do nazifascismo e também do socialismo, né? Eu tenho a tese de que esses dois sistemas fascista e socialista, eles são antípodas. O capitalismo tende ao fascismo naturalmente. Pelas suas leis naturais, ele tende ao fascismo. O neoliberalismo tem muito de fascismo, não tem como negar isso. Na sua concepção, eu digo, na sua ideologia, o nazifascismo era capitalismo puro. Tem um informe famoso do Dimitrov, né, que foi lá na o 7º Congresso da Terceira Internacional, que ele aborda muito bem isso, né? E o socialismo, quer dizer, à medida que o socialismo sobe, o fascismo tende a descer. E vice-versa, né? Se a gente pegar aí na história, né, se for possível fazer aí uma espécie de linha do tempo, a gente vai ver isso nitidamente, né? Teve, portanto, essa questão da ditadura de 37, mas teve, né, sem dúvida alguma, um salto grande no país, um salto civilizatório com a industrialização, né, esse é um detalhe importante. À medida que o progresso social chegam também as contradições. E as contradições, elas vão se resolver de um jeito ou de outro. Né, chegou-se a década de 40, né, a história da União Nacional, o Partido Comunista do Brasil esteve nisso, né, o Getúlio também, por caminhos diferentes. Na biografia do Pedro Pomar e do Maurício Grabois, eu abordo bem essa questão, pesquisei muito isso, escrevi com detalhes, né, como que esses personagens, junto com João Amazonas, com Luiz Carlos Prestes, né, com Jorge Naú da Câmara, né, são personagens importantes desse processo aí do início da década de 1940, a legalidade do Partido Comunista do Brasil, a eleição de 45, a Constituinte de 46, etc, etc. Tudo isso são contradições que foram resolvidas, contradições que surgiram lá com a Revolução de 30, né, que foi a aplicação, podemos dizer assim, num sentido mais elevado do ideal republicano, né, da proclamação da República. Aí teve, enfim, a história, chegou-se à ditadura militar, à Constituição de 1988, essa síntese dos saltos civilizatórios que nós temos. Isso tem muito do Vargas, né, o legado do Getúlio Vargas. Depois teve o João Goulart. O papel do João Goulart é um detalhe muito importante. Eu fiz um especial no Vermelho também, no Portal Vermelho. Nesse artigo do Getúlio, eu deixo os links lá para vocês também darem uma olhadinha. Também vou deixar esses links aqui. Tudo isso acontecendo, né? Tudo isso, evidentemente, tem que ser inserido nesses acontecimentos agora que a gente está vendo aí, Jair Bolsonaro, Lava Jato, as revelações da Lava Jato, né? Eu acompanho a Lava Jato desde os seus primórdios, lá no canal Outro Lado da Notícia, também no meu site, outroladoDanoticia.com.br, né? Tem um artigo no Vermelho que eu falo disso. Vou também deixar o link desse artigo aqui, um artigo que eu já escrevi há algum tempo,
a vida pregressa de Sérgio Moro e sua turma, como ele se juntou com esse esquema de doleiros, né? Enfim, umas relações obscuras típicas do fascismo, da ideologia do fascismo, né? Ao mesmo tempo em que fica defendendo moralidades, essas coisas todas. Enfim, são contradições do nosso tempo, da nossa realidade atual, que se ligam a esse fio histórico, esse processo histórico. Eu tenho esta tese de que é fundamental a gente sempre ter as referências históricas para a gente entender o que está acontecendo no presente. Entender Lava Jato, por exemplo, como é que pode um grupo tão desqualificado, tão sem moral, sem ética, como esse da Lava Jato, comandado pelo Sérgio Moro, chegar onde chegou. O Jair Bolsonaro, então, nem se fala, completamente desclassificado para exercer essa função, junta com a trupe do Sérgio Moro, junta também com a trupe do Paulo Guedes, do projeto neoliberal agora mais radicalizado, mais ultraliberal e mais neocolonial, e o resultado é isso aí. As queimadas, a crise no país, a falta de perspectiva e tudo mais, se liga exatamente nesses fios condutores, né, nesses fios da história. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Volto a qualquer momento comentando outros temas, outros assuntos. Um abraço a todas e a todos.